Pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre investimentos e financiamentos, ok? Bem, isso. Pessoal, então nós estamos vindo nessa disciplina discutindo sobre aspectos da gestão financeira. Na última aula, nós começamos lá na unidade 1, entendendo que a gestão financeira, ela é uma arte de administrar o dinheiro, que nós precisamos, inclusive, fazer um gerenciamento do nosso próprio dinheiro, fazer um autogerenciamento. Na aula anterior, nós aprendemos também a fazer cálculos de índices em relação às nossas demonstrações, em cima das nossas demonstrações, para que nós possamos medir como está o desempenho da empresa. Feito esse estudo, agora nós podemos partir para uma análise mais geral dos investimentos e dos financiamentos, que é o que fala essa unidade. Essa unidade está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre investimento, aprender algumas questões relativas a este investimento, a orçamento, a projetos, que vai ser muito importante para que a gente possa avançar para os próximos tópicos. No segundo tópico, nós vamos falar de métodos de avaliação de projetos de investimentos. Então, nós vamos aprender a analisar qual é o melhor projeto para se investir. E no terceiro tópico, nós vamos falar sobre financiamento e alavancagem de capital. Começando, então, pelo nosso primeiro tópico, investimento. Bem, sempre quando a empresa faz algum investimento, sempre quando ela compra um terreno, um imóvel, uma máquina, sempre quando ela faz um investimento em ativos, ela espera retornos. Ela espera retornos positivos, retornos lucrativos com relação a esse investimento, a essa aquisição. Então, se ela compra uma máquina, essa compra vai ser para melhorar o desempenho da capacidade produtiva, por exemplo. Se ela compra um edifício, vai ser para melhorias também. Então, tudo que ela investe em ativo, ela espera disso um retorno daquilo que ela compra. No entanto, esses ativos, eles podem ir perdendo valor ao longo do tempo, ele pode ir se depreciando. Então, por isso que é muito importante fazer análise, fazer avaliações desses projetos, dessas aquisições, para entender o que é que compensa ou não, inclusive ao longo do tempo. E nessa unidade, nós vamos aprender aí isso, avaliar esses orçamentos de capital, essas projeções de capital desses investimentos, aprender sobre projetos independentes e projetos mutuamente excludentes. Então, para começar essa discussão, partindo então da introdução, o livro vem falar de orçamento de capital. Então, o que é orçamento de capital? Orçamento de capital é um processo que nos faz avaliar e selecionar o investimento, né, a longo prazo, pensando então em retorno. Então, nesse processo de orçamento, nós vamos fazer isso, fazer uma avaliação dos investimentos, das alternativas de investimentos que nós temos disponível, para que nós possamos selecionar um melhor projeto, aquele que vai nos trazer maior riqueza. E no caso, assim, sempre quando nós vamos investir em algo, nós esperamos dele um retorno, né? Então, e para isso, nós precisamos retirar dinheiro do caixa. Então, e esse retirar dinheiro do caixa nós chamamos de saída. Então, para comprar uma máquina, nós precisamos retirar dinheiro de caixa, ou seja, nós precisamos ter a saída de caixa. Para nós comprarmos um terreno, também. Então, sempre quando nós vamos comprar algo, e isso vai demandar uma retirada de dinheiro da empresa. E essas retiradas de dinheiro pode ser chamada tanto de dispêndio de capital, quanto também de dispêndio corrente.
qual é a diferença desses dois termos? No dispêndio de capital, é quando nós vamos retirar dinheiro de caixa para aplicar em algo, pensando que esse algo vai nos gerar um benefício, um retorno depois de um ano. Então, depois de um ano, nós vamos chamar de dispêndio de capital. Agora, se nós retirarmos dinheiro do caixa para aplicar em algo, para adquirir um ativo, e nós esperamos que esse ativo nos dê retorno por um período menor do que um ano, então nós vamos chamar de dispêndio corrente. A diferença entre esses dois termos está no período que aquilo que nós estamos comprando vai nos gerar. No caso, é as saídas de caixa. Ou vai se chamar dispêndio de capital ou dispêndio corrente. E existem alguns motivos para que nós façamos investimentos. Então, a empresa pode fazer um investimento pensando em expansão, em substituição, em renovação ou ainda por outros motivos. No caso da empresa que realiza investimento pelo motivo de expansão, ela está pensando, então, em adquirir um ativo. Então, ela pensa em adquirir um ativo para melhorias da empresa, seja em máquinas, sejam em imóveis, seja em alguma instalação da produção. Então, ela está expandindo. Agora, quando a empresa faz investimentos, né, compra algo para investir pensando em substituição, isso significa que ela tem um ativo dentro da empresa e que precisa ser substituído. Por exemplo, ela tem uma máquina dentro da empresa que se tornou velha, que se tornou obsoleta e ela precisa ser substituída. Então, por isso, um dos motivos do investimento é a substituição. Um outro motivo pela qual as empresas fazem investimento é pensando na renovação, ou seja, na melhoria dos ativos que se tem na empresa. Então, eu penso, por exemplo, em melhorar a capacidade produtiva da minha empresa. Então, eu preciso comprar mais máquinas, pensando nisso, na melhoria da capacidade. Então, nós vamos ter um investimento pensando na renovação. Então, expansão, quando nós fazemos um investimento pensando em expansão, isso significa que nós vamos adquirir um ativo. Imóveis, instalação de produção, né? Mas para expandir mesmo, para aumentar. Agora, se eu quero fazer um investimento pensando que os ativos que eu tenho se tornaram obsoletos, se tornaram velhos, depreciados, desgastados, então vou fazer um ativo para substituir os demais que eu tenho e que hoje não está valendo a pena ter. Então, estou fazendo um investimento de substituição. Agora, se eu faço um investimento pensando em melhorias da capacidade produtiva, ampliar a qualidade, então estou falando de renovação. Agora, se eu penso em fazer outros investimentos que não refletem nos resultados tangíveis, mas vai refletir em resultados a longo prazo, então estou fazendo outros investimentos. Pessoal, independente da motivação que nos levou a fazer o investimento, o processo de orçamento de capital tem algumas fases, então tem começo, meio e fim. Quais são essas fases, esses processos do orçamento de capital? Geração de proposta, avaliação e análise, tomada de decisão, implementação e acompanhamento. Vamos compreender cada uma dessas fases e dessas etapas. Então, veja, primeiramente, nós precisamos de uma geração de propostas, ou seja, eu preciso que algumas propostas me sejam dadas para que eu possa escolher o melhor projeto. Então, estou pensando em adquirir um terreno, tá? Então, eu preciso de alternativas, eu preciso de propostas em relação a esse terreno. Então, eu tenho aqui o terreno A, o terreno B, o terreno C. Então, veja, eu estou criando proposta, está sendo me gerada
propostas, para que eu possa depois escolher e colocar em prática, ok? Então, primeira etapa, geração de propostas. A segunda etapa é avaliação e análise. Depois que eu tenho as propostas criadas, então eu tenho as alternativas para que eu possa investir. Então eu vou fazer o quê? Uma avaliação e uma análise das melhores alternativas que me foi dada. Então eu vou fazer uma análise das propostas que me foram geradas, ok? Então, primeiro, gera propostas. Eu vou atrás de propostas, atrás de alternativas. Depois eu vou fazer o quê? Avaliar, analisar essas alternativas. E depois, qual é a próxima etapa? Tomada de decisão. É o momento que eu vou escolher essa proposta. Depois que me foi criada essas propostas, depois que eu analisei essas propostas, então eu já estou apta a tomar uma decisão, a escolher qual das propostas eu vou implementar. Depois que me foram geradas as propostas, depois que eu avaliei e analisei as propostas, depois que eu tomei uma decisão, então eu posso agora implementar. Como é essa fase? A implementação é colocar em prática. Então, eu vou colocar em prática aquilo que eu decidi, aquilo que eu escolhi, a proposta que eu escolhi. Então, é o momento de implementar. E depois, a última etapa é acompanhar. Depois que eu implementei essa decisão, coloquei em prática essa decisão, eu preciso averiguar se ela está me gerando resultados esperados. Eu vou fazer um monitoramento, um controle dessa ação que eu estou implementando. Então, veja bem, eu quero investir em máquinas. Então, eu vou primeiro buscar propostas, buscar alternativas. Feito isso, eu vou avaliar e analisar qual desses maquinários me traz mais retorno, tem menos gastos e vai se adequar àquilo que eu procuro. Então, eu vou avaliar e analisar. Feito essas análises, então eu vou decidir qual dessas máquinas vai de fato ser escolhida. Eu vou escolher qual maquinário eu vou implementar. Depois eu vou implementar, eu vou comprar, vou instalar na minha empresa. E depois eu vou acompanhar para verificar se esse maquinário está gerando os resultados esperados. Quando nós falamos de orçamento de capital, alguns fluxos de caixa nós precisamos considerar. Quais são esses fluxos? Fluxo de caixa convencional, fluxo de caixa não convencional e série de fluxos mistas. Vamos estudar esses três fluxos de caixa. Fluxo de caixa convencional é aquele que vai precisar que eu retire apenas uma vez dinheiro para investir naquele projeto e ele vai me gerar retornos. Então, veja, todas as vezes que o livro trouxer fluxo de caixa, pense em entradas e saídas de dinheiro do meu caixa, ok? Fluxo, entrada e saída de dinheiro. No caso do fluxo convencional, vou pegar minha caneta. No caso do fluxo convencional, eu vou precisar tirar dinheiro uma vez para comprar aquele projeto. Vamos pensar em uma máquina. Eu preciso comprar uma máquina. Eu vou tirar dinheiro do meu caixa apenas uma vez para comprar essa máquina. E depois, ao longo dos anos, essa máquina vai me gerar entradas, ou seja, ela vai me gerar retornos. Ela vai fazer um pouco mais o dinheiro que eu tenho lá no fluxo, no meu caixa. Então, veja esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos um investimento em uma máquina para empacotar as camisetas, ok? A empresa vai investir na compra de uma máquina para empacotar camisetas. Aqui, para comprar essa máquina, ela precisou tirar do caixa, saiu do caixa, R$ 12.000.
E depois, ao longo dos anos, essa mesma máquina gerou de retorno para a empresa. No primeiro ano, R$ 1.500, no segundo, R$ 1.500, no terceiro, R$ 1.500 e assim por diante. Observe que aqui no fluxo de caixa convencional, as entradas vai ter sempre o mesmo valor. No exemplo citado, R$ 1.500. E observe que na saída de dinheiro, eu não vou precisar retirar dinheiro para melhorar essa máquina, para fazer a manutenção dessa máquina, não vai ser necessário. Porque no fluxo de caixa convencional, eu retiro o dinheiro apenas uma vez. E ao longo do tempo, eu não preciso retirar novamente dinheiro, eu só vou recebendo as entradas. O que vai ser diferente no fluxo de caixa não convencional. Então, nesse fluxo de caixa não convencional, eu vou ter mais de uma saída de dinheiro do meu caixa para aplicar naquela compra daquele maquinário. Então, veja, eu comprei essa máquina uma vez, depois ela foi, né, se mantendo, ela foi produzindo ao longo dos anos, e vai chegar um momento que eu vou precisar retirar dinheiro do meu caixa novamente para aplicar nesse ativo de novo. Então, eu vou precisar fazer, por exemplo, a manutenção da máquina. É isso que vai caracterizar os fluxos de caixa não convencional. Eu não vou precisar apenas de uma saída de dinheiro, eu vou precisar de mais de uma saída de dinheiro do meu caixa. Então, veja, para comprar essa máquina, no caso, o exemplo citado é máquina. Vai ser uma máquina também. Então, a empresa vai precisar comprar uma máquina. Para ela comprar essa máquina, ela vai retirar do caixa R$ 12.000, ok? Ao longo dos anos, o funcionamento dessa máquina vai gerar a mais para a empresa R$ 1.500. Mas vai chegar no momento, nesse caso lá no sexto ano, que a empresa vai precisar retirar dinheiro novamente do caixa para fazer a manutenção dessa máquina. E depois, na sequência, a máquina vai gerando novamente novas entradas. Observe que o valor das entradas também vai ser o mesmo valor, R$ 1.500. É isso que caracteriza o não convencional. Mais de duas saídas de dinheiro do caixa para aplicar nesse ativo e retorno fixo do mesmo valor. O que é diferente do fluxo de caixa convencional, que é onde eu vou precisar retirar dinheiro do caixa apenas uma vez e nunca mais eu vou precisar tirar dinheiro do meu caixa para fazer a manutenção ou para fazer outras aplicações nesse ativo. Série de fluxos mistas. Nessa série de fluxos mistas, o que vai diferenciar esse fluxo dos demais é que eu vou ter valores de entradas de valores diferenciados. Então, eu precisei, de fato, tirar o dinheiro ali no início, mas as entradas vai ser variadas, ó, o valor delas. No primeiro ano, R$ 500, no segundo ano, R$ 500, no terceiro ano, R$ 1.000, olha lá no quinto ano, R$ 1.500. Então, as entradas vai ser variadas. É isso que vai caracterizar, então, a série de fluxo mistas. Falamos, então, dos fluxos, agora vamos falar de projetos. Então, veja, todo investimento que a empresa faz é um tipo de projeto. A empresa precisa ter projetos para fazer investimentos. Nós temos dois tipos de projetos. Nós temos os projetos independentes e nós temos também os projetos mutuamente excludentes. Que vai diferenciar um projeto do outro projeto. Então, observe, nesse projeto aqui, se eu aceitar esse projeto, isso não vai me fazer excluir um outro projeto que a empresa possa ter. Observe, eu tenho uma academia, eu tenho um projeto para construir piscina para ter aula de natação na minha academia. Ok, esse é um projeto que a empresa tem. Agora,
A mesma academia pode ter um projeto de melhorar a estrutura sonora da empresa. Então, esse é um outro projeto. Essa empresa, essa academia, tem 2 projetos: construir uma piscina e melhorar a estrutura sonora da academia. Se eu optar pela piscina, não vai me fazer excluir o projeto de estruturação sonora. Porque a aceitação de um não me faz excluir, não tem uma relação, são independentes. Agora, vai ser diferente dos projetos mutuamente excludentes. Nesses projetos, eu posso ter, por exemplo, 2 projetos. Se eu escolher um projeto, automaticamente eu já estou eliminando um outro projeto, porque eles possuem a mesma função. Veja o exemplo que o livro traz. Nesse exemplo, a empresa, a camisaria, quer investir em um mecanismo para lavar camisas com água quente. E ela pode optar por um projeto de aquecimento elétrico ou por um projeto de aquecimento solar. Então, ela tem 2 projetos para ela escolher. Ou um projeto que aquece a água, que é chamado de aquecimento elétrico, ou um outro projeto de aquecimento solar. Se eu escolher o projeto de aquecimento elétrico, automaticamente eu vou ter que excluir o projeto de aquecimento solar, porque esses 2 projetos têm a mesma função. Então, por isso que se eu escolher um, automaticamente eu estou eliminando o outro. O que é diferente dos projetos independentes, eles não têm a mesma função. Então, se a empresa tiver recursos para isso, ela pode fazer os 2, porque um não vai excluir o outro. Agora, se a empresa não tem recursos para os 2, ela vai precisar analisar qual é a prioridade para ela nesse momento. Se é, por exemplo, construir a piscina ou se é, por exemplo, melhorar a estrutura sonora da empresa. Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Ótimo. Ok, falamos então de projetos. Fluxos relevantes. Então, veja, pessoal, na questão dos fluxos relevantes, existem, então, um fluxo que a empresa normalmente faz para aquisição de qualquer coisa, que envolve, por exemplo, que envolve necessariamente o investimento inicial, as entradas de caixa operacional e o fluxo de caixa terminal. Vamos pensar nessas 3 etapas, né, que envolve os fluxos relevantes. Para eu comprar algo, eu preciso, então, tirar dinheiro do caixa. Esse primeiro momento que eu retiro o dinheiro do caixa para comprar algo, para investir, eu vou chamar, então, de investimento inicial. Então, esse é o primeiro passo do fluxo, tirar dinheiro do caixa para comprar algo, para investir em algo. Depois, ao longo do tempo, aquilo que eu investi, aquele objeto que eu investi, vai me gerar resultados. E esses resultados é o que nós vamos chamar de entrada de caixa operacional. Vamos pensar que eu adquiri uma máquina, né? Comprei a máquina, tirei dinheiro de caixa, fiz o investimento inicial. Ao longo do tempo, essa máquina ela vai me gerar retorno, porque se não for para gerar retorno, não vale a pena a empresa investir, não vale a pena a empresa comprar. E esse retorno que a máquina me dá é o que nós chamamos de entrada de caixa operacional. Tá, investi, comprei, tirei dinheiro de caixa, investimento inicial. Esse ativo vai me gerar retorno, então, entrada de caixa operacional. Ok, essa máquina não me serve mais. Eu vou precisar vender.
Então, quando eu faço isso, quando eu vendo essa máquina, quando eu vendo um ativo, eu tenho, então, um fluxo de caixa terminal. Observem esse quadro. Nesse quadro, nós temos aqui uma representação que, para comprar uma máquina, nós fizemos uma saída de dinheiro, né? Nós vamos tirar 12 mil reais do caixa para comprar uma máquina. Esses 12 mil reais é o quê? Investimento inicial. Ao longo dos anos, essa máquina foi me dando um pouquinho de dinheiro, foi dando retorno. Então, isso vai ser chamado de entradas de caixa operacional. Ao longo do ano, eu não está me servindo mais essa máquina, eu vou vender, né? Depois de 10 anos, eu vou vender essa máquina por 3 mil reais. Então, 3 mil reais representa o fluxo de caixa terminal. Métodos de avaliação de projetos de investimento. Pessoal, vocês estão com a HP logada ou no celular ou no computador? Posso mandar o link para vocês ir acompanhando. Vocês conseguiram assistir o vídeo que eu enviei lá no grupo do WhatsApp sobre elementos básicos da calculadora HP? Enviei na semana passada, se eu não me engano. Conseguiram assistir, pessoal? Acho que tem o link. Ótimo. Sim, Evelyn? Não, professora, eu não consegui assistir, mas eu vou dar uma olhada. Tá, não tem problema não. Tenta acompanhar a aula. Eu encaminhei o link lá para vocês, pensando que talvez vocês poderiam ter uma dificuldade em relação a aspectos básicos, que inclusive também nós já estudamos em uma outra disciplina, que foi a disciplina de matemática financeira. Nós já usamos a calculadora. Essa disciplina que nós estamos estudando agora é uma extensão da disciplina de matemática financeira. Lá nós estudamos, né, basicamente, alguns cálculos que envolviam, né, a calculadora HP, e nessa disciplina nós estamos aprendendo a analisar um pouco mais voltado para as demonstrações. E nesse tópico requer um pouco do uso da calculadora financeira. Então, já oriento vocês a deixarem logado no computador para vocês ir acompanhando um pouquinho a aula, tá? Então, vamos lá. Métodos de avaliação de projetos de investimento. Vejam, pessoal, no primeiro tópico, nós estudamos o que é projeto, né? Nós compreendemos um pouco sobre esses fluxos, sobre o orçamento de capital. Neste tópico, nós vamos estudar métodos que nos possibilitam avaliar esses projetos, para compreender qual é o melhor projeto para fazer esses investimentos. Isso requer, então, o uso da calculadora HP. O livro ensina também a fazer de diferentes formas, mas eu visualizo que, pela calculadora HP, se torna um pouco mais fácil. Então, na introdução, vem nos situar que o livro vai nos ensinar a calcular, então, alguns métodos de avaliação de projetos de investimento. Quais são essas técnicas que nós vamos estudar? Payback, VPL e TIR. São essas três técnicas básicas que o livro vem nos ensinar para calcular, então, esses projetos, para entender qual é o melhor projeto para se investir.
A primeira técnica, o primeiro método que o livro nos ensina é o método payback. O que exatamente nós vamos medir, nós vamos analisar com o payback? Com o payback, nós vamos entender a quantidade de períodos necessários para recuperar o investimento que eu realizei. Então, veja, quando eu vou comprar uma máquina, eu vou retirar dinheiro do meu caixa, eu vou fazer um investimento naquela máquina. Nós vimos no primeiro tópico que ao longo do tempo essa máquina vai me gerar retornos. Por meio da técnica do payback, nós vamos analisar quanto tempo vai demorar para que esse dinheiro que eu investi retorne para mim por meio dessa máquina. Então, é isso que o payback vem nos mostrar. E aí, diante do cálculo do payback, eu posso aceitar ou rejeitar. Guardem isso, pessoal. Eu vou aceitar quando eu fizer o cálculo do payback e o valor desse cálculo for menor que o número máximo de períodos aceitáveis. O que significa isso? Olha, eu investi 12 mil reais em uma máquina, então retirei dinheiro do meu caixa e investi 12 mil reais. Mas daqui 6 meses eu preciso de volta esses 12 mil reais. Eu preciso que esse meu investimento renda 12 mil reais. Porque lá daqui 6 meses eu tenho outro compromisso. Então, eu vou estabelecer o período que eu preciso desse dinheiro de volta. Então, eu vou fazer o cálculo do payback. Se o valor do payback for menor que o número máximo que eu posso aceitar de retorno desse investimento, então eu aceito. Agora, se eu fizer o cálculo do payback e o valor dele for superior ao número máximo de períodos que eu posso aceitar, então eu rejeito, ok? Então, essa é algo básico que vocês precisam ter em mente no final para que vocês possam avaliar se vale a pena ou não. Aceito se o valor for menor do que o número máximo que eu estabeleci de retorno para esse payback. Rejeito se o valor desse payback for maior do que o número máximo de períodos que eu pretendo aceitar. Por quê? Porque se der maior, isso significa que eu vou levar um tempo maior para receber de volta o valor desse investimento que eu realizei. Existem dois tipos de payback. Existe o payback simples e o payback descontado. No payback simples, o valor do payback simples, o cálculo do payback simples, não considera o valor do dinheiro no tempo, que nós estudamos lá na primeira unidade. Então, esse cálculo não considera que o dinheiro ele vai perdendo o seu valor ao longo do tempo. Então, por isso que eu já afirmo a vocês que o payback simples não é uma técnica muito utilizada, pelo fato de que ele não considera o valor do dinheiro no tempo, ok? E para nós fazermos para nós entendermos um pouco mais, fazermos esses cálculos, o livro cita como exemplo a aquisição de uma máquina para estampar camisetas. Então, inicialmente, a empresa vai ter dois projetos, que aqui no livro ela chama de projeto A e de projeto B. Então, nós vamos ter algumas informações desses dois projetos, do projeto A e do projeto B. Sabemos que o investimento inicial do projeto A é de 24 mil reais e o investimento inicial do projeto B é de 20 mil reais. É de 20 mil reais. Isso significa que para comprar o projeto A, eu vou precisar retirar do meu caixa 24 mil reais. E para comprar o projeto B, eu vou precisar inicialmente retirar do meu caixa 20 mil reais. Olhando só pelo valor do investimento inicial, me faz pensar que o projeto B, ele é melhor do que o projeto A, pensando assim, só em valor inicial. Porém, com o cálculo do payback, com o cálculo de quanto tempo eu vou ter de retorno desse dinheiro que eu investi, pode ser que não seja melhor o projeto B.
pode ser que seja o projeto A, mas eu preciso fazer o cálculo. Só pelo valor menor no investimento inicial, isso não representa que ele é melhor ao longo do tempo. Então, nós precisamos fazer essa análise desses dois projetos. Lembra que para nós aceitarmos ou rejeitarmos o payback, nós precisamos saber da expectativa do investidor. Quanto tempo o investidor precisa desse dinheiro? Nesse caso, desse exemplo citado, o investidor ele precisa do retorno desse dinheiro investido no máximo 10 anos. Então, até 10 anos, desculpa, pessoal. Até 10 anos nós precisamos desse dinheiro novamente. E aqui, nessa tabela, eu vou ter, então, um cálculo, né, para nos mostrar ano a ano como isso vai acontecer. Aqui nessas três colunas, segunda, terceira e quarta coluna, eu tenho informações sobre o projeto A, e nas demais colunas eu tenho informação do projeto B. Para comprar o projeto A, eu vou precisar retirar do meu caixa R$24.000. Então, vou precisar tirar R$24.000 para adquirir, então, o projeto A. Agora, no projeto B, para adquirir esse projeto, eu preciso retirar do meu caixa R$20.000, ok? Então, aí tudo bem. No primeiro ano, eu tenho a expectativa que o projeto A vai me dar de retorno R$6.000. Então, 24.000 menos 6.000, então eu tenho R$18.000 ainda para alcançar, ok? Então, veja, em um ano, recuperei R$6.000 daquilo que eu investi. Já no projeto B, em um ano, eu vou recuperar R$5.500. No segundo ano, no projeto A, eu vou recuperar R$4.000. Essa máquina que eu implementei vai me gerar R$4.000. Essa é a minha expectativa. Já no projeto B, eu tenho a expectativa que ele vai me render no segundo ano R$4.500. Já no terceiro ano, o projeto A vai me render R$4.000. No terceiro ano, o projeto B vai me render R$3.000. Então, veja, eu vou fazendo isso até eu conseguir calcular e verificar que eu cheguei nos R$24.000. Se nós calcularmos esses valores aqui, nós vamos, então, chegar nos R$24.000. Então, aqui eu sei que no período, no sétimo ano, eu vou conseguir recuperar o valor que eu investi. Isso vai acontecer também lá no projeto B. No caso do projeto B, eu vou conseguir recuperar no sexto ano aquilo que eu investi. Então, pensando bem, qual desses dois projetos eu vou conseguir, em um menor tempo, recuperar o dinheiro? No projeto A ou no projeto B? No B, isso mesmo. Então, pensando em ter o retorno do dinheiro mais rápido, isso vai ser melhor para mim, então, investir no projeto B e não no projeto A. Por quê? No projeto B, eu vou ter um retorno mais rápido do que no projeto A. Agora, vamos pensar em um outro projeto. Então, pensamos que nós estamos avaliando o projeto A e o projeto B, e, de repente, me vem uma outra proposta, que é o projeto C. Nesse projeto, eu vou precisar retirar do meu caixa para investir, para adquirir essa máquina, R$22.000. E ao longo do tempo, eu vou ter essas entradas. No primeiro ano, esse projeto tem expectativa de que esse projeto me gere R$5.000. No segundo ano, esse projeto me gere
R$ 5.000 e assim por diante. É fixo esses R$ 5.000. Então, veja, se nós avaliarmos, não vai ter um momento que eu vou conseguir exatamente R$ 22.000. Eu sei que lá no quarto ano eu vou conseguir chegar nesse valor, mas não é no quarto ano, mas não é exato. Então, vai ser 4 anos e algum quebrado. Veja que aqui eu não zerei, não consegui zerar. Para eu calcular exatamente quando eu vou ter esse dinheiro de volta, meses e anos, eu vou precisar pegar o valor da retirada do dinheiro inicial e dividir pelo valor da entrada. Fazendo isso, eu sei que em 4 anos e um pouco menos de 5 meses, né? 4 anos e 4 meses mais ou menos, eu vou ter então o retorno desses R$ 22.000. Veja, se nós calcularmos aqui, ó, 5, primeiro ano 5.000, 5, 10, 15, 20, veja, eu cheguei no 20, mas eu não cheguei nos 22. Então, por isso que eu preciso fazer esse cálculo. O valor da saída do dinheiro, da retirada do dinheiro, dividido pelo valor dos 5.000. Então, eu vou conseguir chegar mais próximo do exato, né? Mais próximo do real, de quando esse projeto ele vai me gerar um retorno, ok? Então, esse é o payback simples. Ele não é muito utilizado, como eu já disse anteriormente, pelo fato de que ele não considera o valor do dinheiro no tempo. No entanto, nós precisamos estudar para que vocês possam conhecer também uma outra forma de avaliar esses períodos. Payback descontado. O payback descontado, ele segue a mesma ideia. Ele também pretende avaliar em quanto tempo nós vamos receber de retorno aquilo que nós investimos inicialmente. Payback, ele vai sempre trazer isso para nós. Mas no caso do payback descontado, ele vai considerar, então, o valor do dinheiro no tempo. Ele vai considerar que daqui 10 anos, R$ 500 já não é mais R$ 500. Nós não vamos conseguir comprar a mesma coisa, pagar a mesma coisa. Então, o payback descontado, ele vai calcular esses períodos. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer um cálculo. Então, veja, nessa calculadora, desculpa, cadê minha caneta? Aqui. Nesse projeto que o livro vem nos dar de exemplo do payback descontado, para fazer a aquisição dessa máquina, eu vou precisar tirar do meu caixa R$ 22.000. Então, tirei R$ 22.000 para aplicar nesse projeto, para investir nesse projeto. Eu sei que ao longo dos anos, esse projeto vai me voltar R$ 5.000, vai me retornar R$ 5.000 em cada ano. No entanto, a cada ano, R$ 5.000 não vale R$ 5.000. Ele vai perdendo o seu valor. Quanto por cento ele vai perdendo o seu valor? No caso do exemplo, 9% ao ano. É o custo do dinheiro no tempo. Então, cada exemplo, cada enunciado, cada questão que você for fazer, vocês precisam observar essa taxa do custo do dinheiro, quanto ele vai se perdendo ao longo do tempo. Para quê? Nós vamos utilizar isso para fazer o cálculo na calculadora HP. Então, nesses números aqui, no cálculo do valor presente, são números que nós vamos precisar calcular na HP. Então, para cada ano, nós vamos fazer o cálculo, ok? Pessoal, então, para calcular na calculadora HP, primeiramente, nós vamos apertar FREG. Vocês conseguem achar o FREG na calculadora? Acharam FREG? Tecla F, depois a tecla REG. Sim, não?
Essas são as teclas FREG. Então, primeiro você clica em F, depois você clica em REG. Esse processo, ele serve para você apagar os registros da calculadora. Então, sempre quando você for iniciar qualquer cálculo, você precisa clicar FREG. Depois, você vai precisar pegar o valor da entrada, que é o valor de R$5.000. Clicar em Enter, clicar em CHS e depois clicar em FV. Feito esse processo, você precisa digitar o valor da taxa, que é nesse caso é o valor do custo do dinheiro, a taxa do custo do dinheiro. Nesse caso é 9, depois de clicar o 9, então você clica no I. Nós estamos calculando ano a ano, então no primeiro ano nós vamos calcular e aí vai dar esse valor. Depois nós vamos limpar a calculadora, clicando em FREG, e aí nós vamos calcular o segundo ano. Então, nós estamos querendo calcular em um período de tempo de 1 a 1. Então, por isso que nós vamos considerar N igual a 1. Então, depois que vocês clicarem em FREG, digitar 5.000, clicar em Enter, depois CHS, depois em FV, e depois Enter, né, CHS, FV, aí depois 9 e I, aí vocês vão clicar em 1 e depois N. Por que 1? 1 porque é o período que vocês estão querendo calcular. 1, depois N. E depois vocês vão clicar em PV. Feito esse processo, FREG 5.000, Enter, CHS, FV, 9I, 1N e PV, vocês então vão ter o valor presente. Vocês conseguiram chegar nesse valor? Sim. Ótimo. Então, vocês vão ter o cálculo do valor presente. Nesse caso, no primeiro ano, R$5.000 já não vai estar valendo R$5.000. Já no primeiro ano, vai estar valendo R$4.587,16, que foi aquilo que nós encontramos na calculadora HP. Já no segundo ano, vocês vão precisar fazer o mesmo processo, o mesmo cálculo, para que vocês possam, então, encontrar um outro valor, e assim por diante. Cada ano vocês vão calculando, então, considerando, então, N2 no próximo cálculo. E aí vai ser o mesmo processo que vocês vão alterar, é que o N vai ser 2, e assim por diante. Depois, no próximo ano, o N vai ser 3. Depois, no próximo ano, o ano vai ser 4. Então, vocês vai fazer todo esse processo sempre para vocês conseguirem encontrar o valor presente do dinheiro, ok? Então, esse é o cálculo do valor presente, considerando, então, que... Considerando, então, assim, Payback sempre calcula o valor do... quanto tempo... Payback sempre calcula quanto tempo nós vamos levar para conseguir recuperar um dinheiro que nós aplicamos. Payback simples não considera o valor do dinheiro no tempo. Payback descontado já considera o valor do dinheiro no tempo. Uma outra técnica que nós vamos utilizar, deixa eu só colocar para cá essas páginas que nós já estudamos. Um outro cálculo que nós vamos utilizar é o VPL. Esse VPL, ele também serve para nós analisarmos os projetos. Então, lembrem sempre que nós estamos falando de projetos para a empresa investir. Nós precisamos analisar os projetos que nós temos à disposição para escolher, selecionar um projeto para implementar, para colocar em prática. Nós já aprendemos a calcular quanto tempo vai levar para que um investimento, para que um projeto possa me dar retorno, por meio da técnica do payback. Agora, nós vamos entender uma outra técnica que serve para nós avaliarmos um projeto também,
que é chamada VPL. Esse projeto VPL considera, né, o valor do dinheiro do tempo e ele vem mostrando para nós o verdadeiro valor das entradas futuras no valor atual. Então, veja bem, o VPL, ele determina o valor presente dos pagamentos futuros. Então, por meio dessa técnica, eu vou entender o quanto vale hoje algo que eu preciso pagar no futuro, considerando, então, o valor do dinheiro no tempo. O livro vem dizer que o propósito dessa técnica é de atualizar todas as entradas dos fluxos de caixa futuro para um valor presente, né? Considerando o custo do dinheiro do tempo. Então, resumindo tudo isso, o VPL, valor presente líquido, que é o nome dessa técnica, considera o valor do dinheiro no tempo, então ele considera que o valor dele vai se perdendo, por exemplo, dependendo do contexto que nós vivenciamos. Então, ele permite determinar o valor hoje dos pagamentos que nós precisamos pagar amanhã. Vou repetir novamente, porque vocês precisam pegar essa ideia. VPL calcula, determina o valor presente de pagamentos futuros, de pagamentos que nós vamos precisar pagar no futuro. Entender isso é importante, porque o valor do dinheiro hoje não é o mesmo valor amanhã. Então, nós precisamos entender o quanto nós vamos precisar pagar amanhã, considerando o valor do dinheiro no tempo, o valor presente, né, atual, de pagamentos que nós precisamos realizar no futuro. Para nós calcularmos esse valor presente líquido, também existe uma técnica na calculadora HP e nós precisamos realizar também. Então, veja bem, eu tenho algumas informações. Eu tenho a informação que para comprar esse projeto vou precisar investir R$12.000. No caso, é uma máquina de empacotar a camiseta. Essa máquina de empacotar camiseta, ela vai me voltar, né, 10 entradas de R$1.500. E nós precisamos considerar uma taxa de 5% ao ano desse custo do dinheiro. Então, nós vamos precisar seguir essa sequência. E eu peço que vocês façam também na calculadora de vocês. Primeiramente, sempre lembrem de limpar, então, a calculadora. Então, cliquem aí FREG. Depois, vocês vão precisar digitar o valor do investimento inicial, no caso, R$12.000. Depois, CHS, depois G, depois CF0. Depois, 1.500, depois G, depois CFJ. Por que 1.500? Porque são as entradas que vai nos dar. Então, eu clico ali no valor da entrada, que o enunciado da questão apresentou para vocês, depois em G, depois em CFJ, depois 10. Por que 10? Porque é a quantidade de entradas que essa máquina, que esse projeto vai me gerar. Então, lembrem do conceito de entrada e saída que nós estudamos lá no primeiro tópico. Então, depois nós vamos clicar em 10, porque é a quantidade de entradas, depois em G, depois em NJ, depois em 5. Por que 5? 5 por causa da taxa do custo do dinheiro. Depois I, depois F, depois N, PF. Pessoal, então vamos lá. Processo na calculadora. Tá bem pequenininho aqui para mim. Quando eu vou passando na calculadora, a fórmula da HP tá pequenininho, mas se eu for errando, vai me corrigindo, tá bom? Então vamos lá, começando novamente. Vamos limpar os registros. Clique em F, depois clique em REG. Limpou os registros? Clique em 12.000, que é o valor das entradas, depois em CHS, depois G e depois CFO. Feito isso,
digitem o valor das entradas, R$ 1.500. Depois clique em G. Depois em CFJ. Feito isso, clique em 10, porque 10 é a quantidade de entradas anuais que ele vai nos gerar de R$ 1.500. Então, clique lá em 10, depois em G e depois em NJ. Feito isso, clique no valor da taxa de juros, no caso 5, né, na taxa, no caso do valor do dinheiro no tempo, 5 e depois I. Não sei se vocês lembram, deixa eu terminar, depois eu volto nisso, para vocês não se confundirem. Por fim, clique em F e depois em PV. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em matemática financeira nós conversamos sobre essas teclas, né? Sobre a parte azul, a branca, né? A laranjada, e nós estudamos também o significado dessas teclas. Por isso que é importante também vocês voltarem lá no vídeo que eu enviei para que vocês possam lembrar sobre isso, porque essa disciplina já parte da ideia de que vocês já estudaram essas questões básicas também. Mas só para retornarmos, então, lá em matemática financeira, depois em outras disciplinas que nós calculamos juros, por exemplo, nós vimos que a letra I sempre vai significar taxa, né? E o N sempre vai, o N minúsculo sempre vai significar tempo, períodos, né? Então, essa questão de clicar no 5i quando é taxa, né? De clicar no N quando é período, então faz sentido dentro da matemática financeira. Alguém fez o cálculo e conseguiu chegar nesse valor? Professora, Oi? eu fiz, só que depois da vírgula deu 39, não deu 40, tá errado? Tá, tem que dar 417,40 negativo. O meu deu 417,39. Ah, então talvez a minha calculadora arredondou. É que quando você falou meu deu 39, eu entendi que tudo deu 39, entendeu? Mas se deu 417,39, arredondando 40. Mas deu certo sim. Tá bom? Tá Bem, bom, pessoal, obrigada. imagina. Mais alguém, pessoal, conseguiu chegar nesse valor? Sim. Que bom, eu fico muito contente. Pessoal, então, veja bem. Nesse caso do VPL, nós estamos tentando determinar o valor presente de pagamentos futuros. Nesse caso, desse projeto com investimento inicial de R$ 12.000, está nos dizendo que futuramente nós vamos ter um prejuízo de R$ 417,40. Então, veja, nesse caso, nós estamos tendo um prejuízo, considerando o valor do dinheiro no tempo, financeiro. Enquanto o payback analisava a quantidade de períodos, o valor presente líquido analisa o valor financeiro, o valor presente de pagamentos futuros. Considerando isso, esse conceito, fazendo esse cálculo, nós estamos observando que nesse projeto não vale a pena investir, né? Considerando o dinheiro no tempo, então nós vamos, no caso, ter prejuízo com esse projeto. Que é isso que eu estou falando. Pessoal, existem uma outra maneira também, uma outra forma de se fazer isso na calculadora financeira. O livro vem nos mostrar isso. Eu coloquei aqui só para que vocês tenham esse conhecimento de que existe uma outra sequência na calculadora financeira para que vocês possam avaliar a mesma ideia. Eu não vou trabalhar, né, com vocês isso,
pelo fato do tempo, né? Para calcular, né? Enfim, leva um pouquinho mais de tempo. Então, esse é o VPL. Agora nós vamos falar de TIR. Bem, pessoal, mas antes então de falar, né, do TIR, só para a gente fechar o VPL, então, que existe a diferença do payback do VPL. Essa diferença precisa ficar clara para vocês. Porque enquanto o payback calcula período, quanto tempo nós vamos demorar para ter o retorno do dinheiro que nós vamos investir, o payback calcula saldos, calcula valores presentes. Então, são duas técnicas que pode parecer, né, semelhantes pelo fato de que nós usamos alguns procedimentos, algumas tabelas parecidas, no entanto, não são a mesma coisa. Existe essa diferença. Payback nos informa a quantidade de períodos que nós vamos demorar para ter o retorno do dinheiro. Já o VPL, nós temos o valor presente líquido, o quanto de fato vai retornar para nós no final dos períodos que nós calculamos. Agora nós vamos falar de uma outra técnica que é TIR. Bem, então veja, existem 3 técnicas para calcular, analisar os projetos, para verificar a viabilidade deles para nós. Payback, VPL e TIR. O TIR já mostra o contrário do VPL. O TIR mostra quanto um determinado valor hoje vai estar valendo no futuro. Então, ele traz essa diferenciação das técnicas. Então, é uma tecla ampla, é uma técnica muito utilizada, porque mostra o valor hoje no futuro. Vamos assistir um vídeo que mostra para nós exatamente o que é esse TIR, né? Enfim, eu vou soltar o vídeo, mas primeiro eu vou precisar sair. Eu vou sair e vou colocar novamente. Eu vou soltar o vídeo e eu preciso que vocês me informem se vocês estão escutando ou não. Se vocês estiverem escutando, ok, eu vou retornar. Estão conseguindo escutar? Agora vamos falar de dinheiro e do valor que ele tem. Começo te fazendo uma proposta. Contrato você para me fazer uma obra de R$100, mas te aviso que só vou te pagar no prazo de 1 ano. Nesse caso, você vai tirar agora dinheiro do próprio bolso para só receber de volta daqui a 12 meses, certo? Nesse momento, você se dá conta do velho ditado que diz: tempo é dinheiro. Você concorda com o prazo de 1 ano, desde que no fim eu pague R$110. Os R$10 a mais que você vai ter não significam que seu lucro vai aumentar. Os R$10 são uma taxa calculada pelo tempo que você vai esperar pelo pagamento. No nosso exemplo, essa taxa é de 10% ao ano. Você viu que o valor presente da obra era de R$100, mas o valor futuro, acrescido da taxa de 10%, serve apenas para atualizar ou compensar pelo tempo de espera. Pensando assim, fica claro o que é taxa, o que é valor presente e o que é valor futuro. Para saber quanto vai valer no futuro o que nós investimos no passado e no presente, temos de fazer o mesmo cálculo que você fez quando aceitou dar um prazo de 1 ano para receber o pagamento da obra que eu encomendei. Você aplicou uma taxa de 10% ao ano, lembra? Que não foi lucro, mas uma atualização do dinheiro que você adiantou. No pedágio é a mesma coisa. As empresas investem antes de receber através das tarifas. Então, é preciso definir uma taxa para manter atualizados os valores já antecipados e aqueles previstos no cronograma de obras e despesas futuras. É esta taxa que damos o nome de TIR, Taxa Interna de Retorno. É ela que, aplicada ao longo do tempo, define de quanto deve ser a tarifa para que os dois pratos da balança se mantenham equilibrados. Então, você já pode perceber que a TIR não é lucro. O lucro é uma das parcelas de saída. Não se deixe confundir. TIR não é lucro.
e ela serve apenas para que o valor possa ser comparado no tempo. Com ela, eu posso saber quanto custaria fazer hoje uma obra prevista para daqui a 10 anos. Bem, pessoal, então eu decidi trazer esse vídeo para vocês porque mostra de uma maneira mais esquematizada esse TIR. Então, eu pensei que poderia ser um pouco mais didático para que vocês possam compreender melhor esse TIR. Então, veja, resumindo, novamente, o TIR mostra o quanto um determinado valor hoje vai estar valendo no futuro. Então, é isso que nós vamos calcular, como o vídeo citou. Se nós vamos fazer uma obra hoje para receber daqui 1 ano, daqui 2 anos, vale a pena entender o quanto o valor hoje está valendo no futuro. Se eu cobro R$100, daqui 1 ano, quanto esses R$100 vai estar valendo lá no futuro? Então, por isso que nós vamos ter o cálculo da TIR. Para a gente falar do cálculo da TIR, é importante relembrar o conceito de TMA, que foi algo que nós estudamos lá na disciplina de gestão financeira. O que é TMA? TMA, taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é o valor, a taxa que o investidor espera receber quando ele vai investir em um projeto. Ou então, o quanto uma pessoa está disposta a pagar em um empréstimo, qual o valor da taxa ela está disposta a pagar. Isso é o que nós vamos chamar de TMA, taxa mínima de atratividade. Sempre quando eu vou investir em algo, eu vou estabelecer o quanto eu espero de retorno daquilo que eu estou investindo. Então, hoje eu estou investindo R$10.000, eu espero de retorno 5% daquilo que eu investi. Então, essa é a minha TMA, 5%. Vou pegar dinheiro emprestado. Estou até rindo porque aconteceu uma situação com um parente meu, mas veja, vou pegar dinheiro emprestado. Quanto eu estou disposta a pagar nesse valor desse dinheiro emprestado? Eu já vi empréstimo com taxa de juros de 12%, 9%, até 1%. Ah, eu estou disposta a pagar 5% no valor, nesse empréstimo. Então, essa é a minha taxa mínima de atratividade. É a taxa que vai atrair um investidor a investir naquele projeto ou ainda vai atrair a pessoa que quer pegar o dinheiro emprestado, ok? Essa é a minha TMA, taxa mínima de atratividade. Para nós decidirmos qual dos projetos nós vamos investir, depois que eu fizer o cálculo da TIR, você vai precisar aceitar ou não esse projeto. Então, você vai conseguir analisar esse projeto. Nós vamos aceitar quando nós fizermos o cálculo da TIR e esse valor for maior que o custo de capital, então eu aceito. E eu vou rejeitar quando o valor, o cálculo da TIR, for menor que o custo do capital. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse conceito. Nós temos aqui um outro cálculo da TIR, que eu sempre indico fazer, então, pela calculadora HP. Nesse caso, nós temos também um investimento em uma máquina de empacotar, segue sempre o mesmo problema para que a gente possa avaliar essa situação de diferentes formas. Então, nós consideramos esses valores no cálculo do payback, no cálculo do VPL, e agora nós vamos considerar a mesma situação no cálculo da TIR. Então, veja, nesse caso, o que nós estamos querendo calcular é o investimento em uma máquina de empacotar. Para eu comprar essa máquina, eu vou precisar retirar do meu caixa R$12.000. Essa máquina vai me render anualmente R$1.500 por um período de 10 anos. Então, nós vamos precisar, fazer o mesmo cálculo. Nós vamos precisar, seguir uma sequência. E aí, nós vamos seguir a mesma sequência anterior,
Mas, quando nós formos finalizar a operação, nós vamos clicar na tecla F e na tecla NPV. Então, nós vamos seguindo a mesma operação. Até aqui está igual que nós fizemos anteriormente. No entanto, olha, nós clicamos nessa sequência aqui anterior para calcular o VPL, mas só aqui no final que vai mudar. Então, nós vamos clicar no FIRE. Então, veja, para a gente calcular a TIR, primeiramente, sempre apagar os registros, clicando em FREG. No caso, FREG. Depois, nós vamos digitar o valor do investimento inicial, no caso, R$12.000. Depois, clicar na tecla CHS, depois na tecla G e depois na tecla CFO. Feito isso, depois nós digitamos o valor das entradas anuais, que é R$1.500. Depois, clico em G, depois em CFJ. Depois, nós vamos clicar na quantidade de períodos que essa entrada vai me retornar, que o livro, a questão nos disse que é 10 anos. Então, eu digito 10, depois G, depois NJ. Depois, nós vamos clicar no valor da taxa. Nesse caso aqui, eu não expus, mas é 5% que o livro estava falando. Então, clico em 5 e depois em I. E aí, o que vai mudar é que aqui no final, nós vamos clicar em FIRR. Vamos lá no FIRR. FIRR, são essas teclas. F, e veja aqui, ó, IRR. É a única tecla que vai mudar daquilo que nós já estávamos vendo. No final, feito esse processo, nós vamos chegar no valor 4,277497804%. Então, esse é o valor da minha TIR. Eu preciso saber se esse projeto ele está de acordo com as minhas expectativas ou não. Ou seja, então, nós vamos precisar comparar esse valor com a minha TMA. Nesse caso desse projeto, a TMA era de 10%. Então, veja, para eu começar a fazer o cálculo, eu vou entender qual é a minha TMA. Nesse caso, a minha TMA é 10%. Ok. Vou fazer o cálculo da TIR, seguindo, então, aquelas etapas na HP. Cheguei no resultado de 4,277497804%. Enfim, agora eu preciso comparar se esse valor 4,27 é maior ou menor do que a minha TMA, no caso de 10%. Como a minha TIR é menor do que a minha TMA, então eu vou rejeitar esse projeto. Eu vou rejeitar o projeto sempre quando o valor da TIR for inferior ao valor da minha TMA. Agora, se eu fizesse o cálculo desse projeto, a minha TMA é 10%, vou fazer o cálculo desse projeto. Se a minha TMA fosse 3% e o cálculo da TIR fosse 4,27 e etc., eu iria aceitar, porque a minha TIR seria superior à minha TMA. Isso significa, então, que ela está dentro da expectativa de retorno, né? Então, esse é o sentido da TIR. Pessoal, entenderam isso? Sim? Não? TMA, taxa mínima de atratividade. É aquilo que o investidor ele espera de retorno com aquele investimento. A TIR já nos mostra o quanto é esse retorno, considerando o valor do dinheiro no tempo. Então, por isso que nós vamos aceitar ou rejeitar comparando a TIR com a minha TMA. Deu para entender, pessoal? Sim, não?
Entendi, professora. Só acho difícil mexer na calculadora assim, financeira. É difícil mesmo, assim. Mas eu acho que pela fórmula é mais difícil ainda. Mas eu vou trazer para vocês também. E a questão da calculadora, a gente precisa ir treinando e fazendo para a gente conseguir se adaptando. Eu faço a sugestão para vocês pegarem a autoatividade e fazendo, né? Tem ali o gabarito. Oi, Caio. Pessoal, peguem ali a autoatividade de vocês, vão fazendo junto com a calculadora para vocês ir treinando, porque a calculadora é igual o Marcos falou ali no chat, ela é um pouco chata, a calculadora só é um pouco chata no momento. Ela é um pouco chatinha mesmo, mas aí a gente vai se acostumando com ela quanto mais a gente vai fazendo. Tem ali na trilha de aprendizagem as resoluções das atividades, o vídeo da professora explicando as autoatividades. Vão fazendo juntos para vocês ir pegando. Quanto mais fazer, quanto mais manipular a calculadora, mais a gente vai conseguir manipular ela, tá bom? Pessoal, essa então é a TIR, para a gente comparar, entender um pouco essa questão da TMA e da TIR. O livro traz para nós três projetos. Nesses 3 projetos, eu tenho uma TIR de 4,33. Vamos pensar que é o projeto A. 4,33. Aqui é o projeto B, 7,43. E aqui é o projeto C, 18,60. Então, eu tenho 3 projetos. Pensando que a minha TMA é 20%, eu investiria em algum dos 3 projetos? Sim ou não? Eu preciso comparar, né? A minha TMA com os valores da TIR. A minha TMA é 20%. Tem algum projeto que eu ia investir? Não. Não. Quem falou? Sérgio. Sérgio, não. O Marcos também falou que não. Por que não? Porque o valor desses 3 projetos é inferior à minha TMA. Agora, se a minha TMA fosse de 14%, tem algum desses 3 projetos que eu investiria? Sim. Você, né? Tinha de 18% e 60%. Exatamente. Eu investiria no projeto C, 18,60%. Por quê? Porque a TIR, ela no caso, ela seria maior do que a minha TMA. Então, quando é maior, eu invisto. Quando é menor, eu rejeito esse projeto. Muito bem, vocês conseguiram pegar, então, a questão da TIR. Fico muito contente quando eu faço pergunta e vocês respondem certinho. Pessoal, então, nós temos a diferença entre VPL, TIR e Payback. Payback, então, calcula o valor do dinheiro no tempo. Não, desculpa. Voltando. Payback calcula quanto tempo eu vou levar para conseguir, então, um retorno daquilo que eu investi. O VPL calcula ganhos, lucro, quanto eu vou lucrar, o quanto eu vou ganhar a mais com aquilo que eu investi. Já a TIR não calcula exatamente lucro, calcula o retorno que eu vou ter sem ser lucro, né? O quanto o dinheiro vai estar valendo lá no futuro. Se cair na prova de vocês esses dados e questionando vocês qual é o melhor investimento, se é o A ou se é o B,
vocês precisam considerar o seguinte, veja, o investimento A, eu tenho uma TIR de 10% e um VPL de R$100.000. No investimento B, eu tenho uma TIR de 20% e um VPL de R$50.000. Se eu olhar assim, eu deveria investir no quê? Eu deveria investir no projeto A. Porque aqui, ó, veja, no investimento B, eu tenho uma TIR maior. Já no projeto A, não é minha TIR que é maior, é o VPL. O VPL representa lucro, representa riqueza. A TIR representa o quanto vai estar valendo lá no futuro aquilo que eu estou comprando hoje. Então, se for para eu escolher entre dois projetos e eu tenho só essas informações, eu vou optar pelo valor do VPL maior, porque o VPL é o que representa a riqueza, ok? E não a TIR exatamente. Existem riscos relacionados a esses investimentos, a esses projetos, que no caso o livro ele não, esses cálculos eles não consideram. Então, claro, nós precisamos ter técnica, nós precisamos ter métodos, fazer escolhas a partir de técnicas e de métodos e de cálculos, mas nós também precisamos considerar riscos. Na aula anterior nós falamos de risco, em outras disciplinas nós estudamos os riscos, os tipos de risco, e agora também nós vamos falar de risco, pensando que para além dos cálculos, nós também precisamos ter essa sensibilidade de verificar e de entender os riscos no cenário que nós nos encontramos. Então, existem riscos para os negócios. Os riscos, eles podem tanto ser do ambiente interno quanto do ambiente externo. Existem situações dentro da empresa que pode representar riscos. Existem situações fora da empresa que também pode representar risco. O que pode representar interno de risco para a empresa? Aquilo que está dentro dela. Rotatividade, por exemplo, de funcionários, insatisfação elevada dos funcionários, a cultura dos funcionários diferente da cultura da empresa. Então, isso é algo que está dentro da empresa, são fatores internos e que pode influenciar nos resultados da empresa. Fatores externos, aquilo que está fora da empresa, aquilo que está no ambiente externo da empresa. O que está fora da empresa, por exemplo, a política, as leis, tecnologias que a empresa não tem, o governo, né, a situação sanitária, Covid, tudo que está fora da empresa, que surgiu lá fora, mas que pode impactar diretamente a empresa. Então, esses são os fatores internos e externos que nós precisamos considerar nesses investimentos. Ok, fiz o cálculo, sei quanto tempo eu vou levar para conseguir esse retorno, sei o quanto eu vou lucrar, sei o quanto vai valer esse meu investimento no futuro, ok. Mas e os riscos durante esse tempo? Nós precisamos analisar também para conseguir fazer uma melhor escolha. Então, essas técnicas, né, elas não abordam, né, exatamente esses riscos, elas não apresentam essas incertezas que existem no ambiente, mas nós precisamos entender esses projetos de uma forma muito completa e também entender os riscos que se tem dentro desse projeto ao investir nesse projeto. E nós devemos, então, completar as nossas análises, os nossos métodos e as nossas técnicas a partir, então, dessa sensibilidade de entender aonde a empresa está, no setor, região, e o que pode influenciar no funcionamento dessas empresas. Então, para a gente lidar com esses riscos, para a gente conseguir
compreender esses riscos, nós precisamos fazer simulações. Então, nós precisamos pensar no nosso futuro, precisamos analisar o cenário futuro e entender o que pode ir impactando a empresa, nos resultados da empresa no futuro. Antigamente, de uma forma mais tradicional, essas análises do cenário, nós fazíamos isso de uma forma muito manual, escrevendo no papel, fazendo um planejamento no papel. Hoje, as empresas já conseguem simular isso por meio da tecnologia, pelos meios informatizados. Existem empresas que têm softwares que permitem, então, fazer essas análises, tem um banco de dados que faz essas análises para os investidores. E aí, então, para resumir o assunto, para nós verificar a viabilidade de um projeto, de um investimento, nós precisamos fazer isso. Estimar fluxos, né? Entender como está o nosso fluxo, quantas entradas, quantas saídas a partir de cada projeto. Aplicar as técnicas, né? VPL, TIR, para que nós possamos avaliar esses detalhes para investir ou não nesses projetos, né? O quanto que eu investir hoje vai estar valendo no futuro, o quanto de renda eu vou ter no futuro. E nós precisamos também medir o risco do projeto, né? Por meio desses sistemas que simulam os riscos que nós podemos ter lá no futuro. E dessa forma vocês vão conseguir entender se vocês investem nesses projetos, se vocês rejeitam esses projetos, ou de repente se vocês conseguem fazer um ajuste nesses projetos para que eles possam, então, se tornar viável para vocês, para o investimento de vocês.